que eu nasci? Eu me lembro até que a minha mãe conta que eu já fiz essa pergunta para ela quando eu era criança, né? Um dia lá, mãe, por que eu nasci? E talvez essa seja uma pergunta que você... Vamos testar aqui. Pode soltar aí para mim, por favor. Opa. Só para ver se... Já encaixou o negocinho? Foi. Foi? Então. E talvez essa seja um tipo de questionamento que você já tenha se feito. Por que você nasceu? Qual é a finalidade da sua vida? Se você ainda não fez essa pergunta, é bom que faça. É bom você perguntar isso para você mesmo. Por que eu existo? Por que eu nasci? Qual é a razão, a finalidade da minha existência? Apesar disso ser, confesso que para mim é complexo pensar nisso, né? É difícil, humanamente falando, obter uma resposta para isso. É importante que a gente queira saber a razão da nossa existência. Por que da nossa existência? Isso por quê? Porque quando nós não sabemos a existência ou a razão da existência de alguma coisa, a gente corre um sério risco. A gente corre o risco de utilizá-lo de forma errada. Por que a gente pega um manual, por exemplo? Você ganhou lá um jogo novo, ou comprou alguma coisa nova, tal. A gente tem a tendência a pelo menos ir lá no editorial do negócio, tal. Por quê que a gente faz essas coisas? Porque a gente quer utilizar aquilo que a gente adquiriu, que a gente ganhou, sei lá, de forma correta. Porque a utilização de algo de forma errada pode ter várias consequências. Ou você não obter o resultado que aquilo poderia te dar, ou você obter um resultado errado, ou você estragar o negócio. Então, por essa e por outras razões, é importante você perguntar qual é a finalidade da sua vida. Por que ela existe? É importante você saber isso. Porque se você não souber o porquê disso, assim como qualquer outra coisa na sua vida, você pode correr o risco de utilizá-la de forma errada. E aí, para você ver como que é perigoso isso, eu vou contar uma história verídica aqui, que o autor de um livro que eu estou lendo conta. Depois a indicação entre os livros para discipulado, chama Ego no Altar, do Craig alguma coisa. Isso, esse aí mesmo. Então, esse autor, ele é legal porque ele tem um capítulo falando um pouco sobre isso, mas a história que ele conta ilustra bem isso aqui, sobre a gente utilizar algo de forma errada. Ele conta que quando ele era criança, por volta dos seus 9, 10 anos de idade, todo final de semana, todo sábado ele ia jogar beisebol com seu pai, na parte da manhã e tal. Ele é americano, beisebol é um esporte tradicional dos Estados Unidos e tal. Então todo sábado de manhã, praticamente todo sábado, ele ia jogar beisebol com seu pai. E aí ele conta no livro dele que um desses sábados, ele chega do jogo lá com seu pai, e como todo homem é super organizado, dobra tudo direitinho e tal. Então, ele chega naquele alvoroço, já tirando a roupa, tal, jogando pela cozinha, ele e o pai dele também. Espalhando tudo, acabaram de jogar. Pensa assim, na nossa realidade aqui no Brasil, um cara que acaba de chegar de um jogo de futebol. Então, tudo bem cheiroso e tal, espalhando tudo pela casa. E aí, lá nos Estados Unidos, é comum, as casas não tem muro, parada bem segura, aberta e tal. E aí ele conta que um desses sábados, ele chegou com o pai dele e eles tinham uma vizinha, uns vizinhos, e tinha uma menininha na vizinhança e tal. Que ela chegou também, junto com eles, entrando na casa dele lá. Ele fala que foi na cozinha que isso tudo aconteceu, e ela chegou também, toda alvoroçada, animada e tal. E estava o material todo jogado. Então, vamos lá, olha só o que aconteceu. Ele fala assim que essa foi uma hora em que, já viu cena de filme, tá passando lá o filme, de repente fica tudo em câmera lenta assim.
Diz ele que foi um desses momentos que aconteceu na vida dele. Por quê? A menininha, entre os materiais lá, tinha um material, que é esse material aqui, vou falar para vocês o que ele serve. Estava esse material lá jogado. E a menininha foi e pegou esse material. Quando ela pegou o material, foi o pai e ele, assim, câmera lenta. Não! E ela vai e coloca na boca. Sabe para que serve esse material aí? Esse material, não, ele é um protetor genital para o jogo de beisebol. Assim como tem no MMA, tem também, eu fiquei sabendo que existe no balé e tal. Para isso que ele serve. Só que o que a menininha confundiu? Ela confundiu com uma máscara de oxigênio. Criança e tal, não sabia. Moral da história: quando não sabemos para que serve determinada coisa, nós corremos um sério risco de utilizá-la de forma errada. E isso acontece com a nossa vida, com a razão da nossa vida. Quando nós não sabemos o motivo pelo qual você foi criado, pelo qual você nasceu, quando você não sabe o motivo disso, você está correndo um sério risco de estar usando a sua vida de forma errada. Achando que está colocando uma máscara de oxigênio, na verdade é outra coisa. Então, durante todo esse mês, né, esses 3 últimos sábados que se encerra hoje, a gente vem falando muito sobre essas questões que envolvem o discipulado. De fato, o ser um discípulo de Jesus não é simplesmente um método que existe aqui no Mosaico, na CPV. Nós vimos isso. Nós vimos que não adianta querer se envolver com o discipulado simplesmente esperando o seu líder ou o seu discipulador falar: olha, agora começa a discipular alguém, fulano e tal. Não é isso que é obedecer à ordem de Jesus de ser discípulo dele, de fazer discípulo dele. O início disso é na missão. Você é responsável por trazer alguém. Você é responsável por ser ponte entre Jesus e a vida de alguém. Essa não é uma responsabilidade de pessoas, é responsabilidade de discípulos de Jesus, todos os que se rendem ao Evangelho. Algumas pessoas têm facilidade para isso, são até mesmo chamadas para viver integralmente, proclamando o Evangelho, mas isso não extingue de outros que não têm facilidade a responsabilidade de ser portador do Evangelho, da notícia da vida de Jesus para pessoas. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, obediente a Ele, inicie pela missão. Inicie pela missão. Talvez você vá ter facilidade ou talvez não, mas nós vimos há 2 sábados atrás que quem gera em nós essa facilidade não é a nossa vontade, é o quanto do Espírito que gera em nós poder para isso estar em nós. E aí, no sábado passado, nós conversamos um pouco a respeito do nosso relacionamento com Jesus. Nós conversamos lá sobre o texto de João 15, que não adianta a gente tentar fazer nada se nós não estivermos ligados à videira verdadeira que gera vida em nós, que é Jesus. Se eu não me relaciono com Ele, não adianta eu querer fazer discípulo, me envolver com isso, está tudo errado. Antes de querer fazer qualquer coisa para Jesus, nós vimos que a gente precisa ter paixão e nos relacionar com Ele, ser íntimo dEle, buscar conhecê-lo. E hoje eu queria fechar a nossa série mostrando a razão da nossa existência dentro do discipulado. Quando Jesus pensou pessoas, Jesus as pensou para serem discípulos dele. A razão da nossa existência inicia quando você foi gerado, quando você foi pensado por Deus. E nós precisamos descobrir isso. E aí, eu queria, para conversar um pouco a respeito disso, ler com vocês o texto que se encontra em Efésios 2, de 1 a 10. Se
você trouxe aí sua Bíblia, quiser abrir para grifar, seu celular, enfim, mas está aí projetado. Efésios 2, de 1 a 10, Paulo estava conversando com aquela igreja a respeito da nova realidade de vida que tem aqueles que se rendem à boa notícia do Evangelho, da cruz. Pessoas se tornam novas criaturas. E Paulo estava conversando sobre isso. E mostra para nós a razão da nossa existência. Então, nesse texto, Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Esse é um texto de Paulo que nos mostra bem essa questão da razão da nossa vida, do porquê da nossa existência. Ele nos mostra, nesse texto aqui, que existem dois grupos de pessoas. Existem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, os que utilizam a vida de forma errada e os que utilizam a vida de forma correta. E aí talvez você queira se encaixar no terceiro grupo. Não existe. Não existe. Não, mas como assim, Pedro? Você está falando que eu não sei viver? Não, estou falando que existem dois grupos. Um dos que sabem viver, sabem por que existem, e um dos que não sabem viver, não sabem por que existem. E esse texto ele vem descrevendo para nós algumas questões que nos fazem pensar e nos encaixar dentro de algum desses dois grupos. E é sobre isso que eu queria que a gente pensasse aqui nessa noite, em resposta à nossa pergunta: por que você nasceu? Qual é a razão da sua vida? Para que você foi feito? Por que você existe? Dentro desses dois grupos, os que não sabem viver, não sabem para que existem, e dos que sabem viver e sabem para que existem, se encaixam duas realidades. A primeira realidade diz respeito ao grupo que não sabe por que vive. E este grupo é formado pelos que vivem na desobediência. Grupo de pessoas que não sabem para que vivem, não sabem a razão da sua existência, é um grupo de pessoas que vivem na desobediência. É exatamente isso. E aí, talvez você ou conheça alguém, sei lá, que não, mas tem alguma coisa errada, eu sei por que eu existo. Então eu queria começar a descrever, ou eu vou começar a descrever agora aqui, uma série de realidades presentes na vida de pessoas, talvez na sua vida, talvez que você já passou e não passa mais, assim como na minha vida, muitas delas se encaixam, que eu gostaria que você pensasse. Pessoas que dizem que sabem muito bem para que vivem, sabem a razão da sua vida, sabem tanto que se vão para a noite com o objetivo de conhecer uma garota ou um garoto, e de repente isso não dá certo, ou até dá certo, vai lá e fica com alguém, e vai para um hotel, enfim, chega no outro dia, se sente a pior pessoa do mundo. Mas falam que sabe para quem vive.
falam que sabem viver. Pessoas que, se não passam num vestibular, acabou a razão da vida. Se não passa de primeira na prova que queria passar, acabou a minha vida. Por que eu existo? Eu sou um incompetente. Pessoas que dizem que sabem muito para que vivem, ou sabem viver, mas não sabem que, se forem para uma balada à noite, encher a cara de bebida, seus reflexos vão diminuir e facilmente vão sentar a testa no primeiro poste, numa reta, e perder a vida. E aí querem dizer que sabem viver, sabem para que vivem. Pessoas que dizem que sabem viver, sabem da razão da sua vida, mas não conseguem respeitar os que são da sua casa. Não conseguem respeitar os pais, não têm o mínimo de amor pelos avós, pelos tios, desrespeitam, passam por cima, gritam, não têm consideração alguma. E aí falam que sabem viver, que sabem aproveitar a vida. Sabem tanto viver, né, e têm dificuldade de amar pessoas que te amam. Por exemplo, ao ponto de uma pessoa estranha que aparece da noite para o dia, consegue fazer sua cabeça e mudar toda uma história construída pelos seus pais, talvez por uma criação no que diz respeito ao Evangelho. De repente conhece um professor e de repente faz sentido tudo que o cara fala e deleta-se tudo que foi construído na sua vida. Me desculpe, mas pessoas que vivem assim não sabem viver. Pessoas que vivem precisando de mais um beck, de mais um trago, de mais um copo de bebida, de mais um relacionamento, de passar em mais uma prova, de conseguir isso ou aquilo. São pessoas que não sabem viver. E esse grupo de pessoas, segundo o apóstolo Paulo diz aqui, são as pessoas que vivem na desobediência. E são merecedores da ira de Deus. As pessoas que vivem dessa forma não sabem viver e, por natureza, são merecedores da ira de Deus. Mas existe um segundo grupo. O segundo grupo, como nós vimos, são dos que vivem para realizar as boas obras de Jesus. Esse é o grupo das pessoas que sabem para que vivem, sabem por que vivem. Em outras palavras, o grupo dos que vivem a vida com a razão correta da sua existência. Porque, como nós vimos lá na nossa ilustração, né, a questão não é simplesmente saber para que serve determinada coisa. É para, quando for colocar em prática, não cair na besteira de usar de forma errada e de se dar mal. Não é simplesmente por saber. Então, esse grupo de pessoas, dos que vivem para realizar as boas obras de Jesus, é um grupo de pessoas que não simplesmente querem saber por que vivem, mas porque querem viver da forma correta. E isso diminui em muito a chance de você se dar mal, meu amigo. Em muito. Saber o porquê da sua existência diminui muito a chance de você se dar mal. Muito. Eu não estou falando simplesmente de você passar no vestibular, de você arrumar um bom namorado, uma boa namorada, conseguir um bom emprego. Não é simplesmente disso que eu estou falando. Eu estou falando que, se você não conseguir, o seu mundo não vai acabar por causa disso. O seu mundo não vai acabar por causa disso. Porque você vai saber a razão correta da sua existência. E sabe qual é a razão correta da sua existência? Esse texto aqui, esse versículo, é o último versículo que nós lemos. Paulo diz para aquela igreja: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Sabe o que significa essa palavra criação no texto original? Significa um poema. Sabe o que significa?
que Deus, quando pensou em você, Deus, quando planejou a sua vida, Ele planejou a sua vida como sendo a coisa mais bela dentro da criação. O significado dessa palavra poema no texto original é o que há de mais maravilhoso na criação. Quando Deus pensou em você, Ele não estava namorando, como diz o Armandinho, não. Ele estava pensando no que era de mais puro, de mais belo na criação. A única parte da criação que Ele criou, a imagem e semelhança dele. E aí eu queria que você pensasse na sua vida agora, e você parasse para pensar, como que está esse poema que Deus escreveu? Como que está a sua vida? Qual é a razão que você tem dado para a sua existência? A razão de Deus para a sua existência, quando Ele pensou em você, foi para que fosse a coisa mais bela, mais maravilhosa dentro da criação. Foi para isso que Ele te fez. Essa é a razão do seu nascimento. Você nasceu para ser o que é de mais belo dentro da criação. Mas como que você está? Pessoas que vivem como sendo um poema de Deus, de fato, são pessoas que conseguem olhar para a sua própria vida e ver que existe muito valor nela. Para sair numa noite tendo que encontrar alguém para ficar naquela noite. Pessoas que olham para a sua vida e sabem por que vivem. Sabem que precisam de muito mais do que uma carreira de cocaína ou encher a cara de bebida para ser feliz. Precisam de muito mais do que isso. Pessoas que sabem por que vivem, mesmo que contrário muitas vezes às suas vontades, sabe que precisa olhar para aqueles que te amam, parte da sua família, dentro da sua casa, e demonstrar carinho, demonstrar respeito, gratidão por tudo aquilo que já fizeram por você e que fazem por você. Independente se erram ou não. Pessoas que sabem para que vivem, sabem que precisam expressar tudo que um poema expressa. E esse texto aqui mostra o que nós precisamos expressar. O que as pessoas que sabem viver fazem, como elas vivem, realizando as boas obras de Cristo. E aí, eu queria que você pensasse, qual o grupo que você está? Qual é o grupo que você está? Não tem terceiro, ok? Qual grupo você está? Os que vivem na desobediência, e olha, desculpe a franqueza, estão vivendo sem saber por que vivem, por que existem, por que nasceram, ou do grupo daqueles que já entenderam e hoje receberam essa notícia: caramba, eu sou um poema, com todas as suas imperfeições, com todas as minhas imperfeições, mas já as depositamos para que aquele que nos escreveu possa restaurar a nossa vida. E enquanto isso está acontecendo, eu já realizo as boas obras de Jesus. São esses dois grupos. Qual grupo você se encaixa? Por que você nasceu? Por que você nasceu? A resposta para isso é: você e eu nascemos. Presta atenção nisso. Você e eu nascemos para voltar a ser tudo que Deus planejou para você e para mim. Tudo. Pode ter certeza. Ele, como aquele que nos criou, como aquele que nos escreveu, como um poema, como Paulo diz, ele sabe cada vírgula desse poema muito melhor do
que eu, do que você, do que seu professor, do que os seus achismos, do que a moda diz, do que alguém está falando para você que tem que ser. Deus é que sabe. Talvez você esteja se perguntando: Pedro, quem consegue isso? Quem é o obediente desse grupo? Eu posso garantir para você que não sou eu. E também não é você. É Jesus. Jesus foi aquele único que foi um poema onde não existiu em período nenhum da sua história algo que necessitasse ser apagado para ser reescrito. Ele foi o único que conseguiu viver a vida que Deus planejou para nós como um poema perfeito. Mas que num determinado momento dessa história, esse poema começou através da nossa rebeldia, através da nossa rebelião, se desfazer. As palavras começaram a deixar de rimar. Mas graças a Deus, graças ao amor dele, como Paulo diz, pela graça dele, não pelas nossas obras, Jesus entrou como sendo esse poema perfeito e viveu a nossa história de forma perfeita. E num determinado momento da sua vida, a vida dele, parafraseando Paulo como um poema, teve que ser amassado, moído, morto numa cruz, para que a nossa vida, para que o poema que eu e você somos, pudéssemos novamente voltar a ser reescritos, apagar o que foi colocado no lugar de forma errada, para que Deus começasse a escrever de novo a nossa história. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos caminhando para um dia onde novamente a minha vida e a sua vida vão ser plenamente, perfeitamente reescritas, como sendo um poema que Deus pensou para que nós fôssemos. Agora, no meio desse texto, no meio da fala de Paulo, ele faz questão de enfatizar que existe a ira de Deus. E a ira de Deus é algo real que vai estar presente na vida de todos aqueles que não se renderem à realidade de um Deus pessoal que morreu no seu lugar e que ressuscitou para que você hoje pudesse viver tudo aquilo que Ele planejou para que você vivesse. Então, dê sentido à sua vida. Então, saia daqui sabendo que a razão da sua existência é para que você voltasse a ser o poema que Deus planejou que você fosse. Não adianta você querer se envolver em métodos se você não estiver no seu coração e na sua mente a vontade de querer voltar a ser o que Deus planejou para que você fosse. Não adianta. Mas aquele que foi obediente, Jesus, deixou da vida dele para que eu e você hoje já pudéssemos passar a realizar as obras que Deus planejou para que eu e você realizássemos. Como que a gente faz isso? Aceitando o que Jesus fez no seu lugar. E aí, a gente pode fechar essa série te convidando, te desafiando a fazer parte do processo de discipulado que a gente tem aqui. Que serve para quê? Serve para que um ajude o outro a conseguir construir esse processo de transformação desse poema, da vida de Jesus. Mas que sem esses princípios, de que a missão é o início de tudo, de que o relacionamento com Jesus é o princípio de tudo, e de que saber a essência, saber a razão da sua existência é o princípio de tudo, sem esses três fatores, não adianta você tentar se envolver com nada, porque com tudo que você se envolver, vai ser religião. Não vai transformar a sua vida. Então, saia daqui sabendo que a resposta para essa pergunta é tão difícil.
a razão da sua existência é para que Jesus voltasse, através da vida dele, a te escrever de novo, para um dia em que a sua vida estará totalmente de novo, perfeita, como foi o poema pensado por Deus, quando Ele pensou em você. Existem dois grupos, e a minha sugestão é: queira estar no grupo daqueles que receberam a salvação de Jesus, e que com isso vem o amor de Deus no lugar da sua ira. Porque quando eu me rendo ao que Jesus fez por mim, eu substituo a ira de Deus, que é depositada por Ele na cruz, e o reflexo disso para a minha vida vem em amor. Agora, quando eu não me rendo a essa realidade, a cruz não foi para você, não foi para mim. E o que vem ao nosso encontro é a ira de Deus. Queira viver no grupo daqueles que voltaram a ser um poema reescrito. Essa é a razão da sua existência. Foi por isso que você nasceu. Alguém fez isso no seu lugar. E essa é a melhor notícia que você pode receber. Paulo fala, não é por obras. Sabe por que Paulo fala isso? Porque ninguém pode fazer nada para merecer isso. Por melhor que você seja. Mas Jesus fez isso por você. Então, queira, a partir de hoje, sendo você já com tempo de igreja ou não, você acreditando nisso ou não, a verdade é, só existem esses dois grupos. Nossa, cara, que prepotência sua, Pedro e tal. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E nada nem ninguém vai me provar o contrário disso. Enquanto eu vivo, eu vou viver para pregar isso para você. Queira estar no grupo daqueles que foram substituídos pela vida de Jesus e que recebem um amor que vem da salvação de Deus para a sua vida e para a minha vida. E aí, a partir disso, nós temos todo um processo para te ajudar a viver tudo aquilo que Jesus quer que você viva. Faça parte disso. Coloque sua vida nisso, para experimentar o que Deus quer que você seja. Deus faz isso através de pessoas. Por isso que Paulo acaba o texto falando, vocês são criação de Deus para realizar as obras de Jesus. Porque Jesus faz isso hoje através de quem está do seu lado, de alguém que Ele vai levantar para caminhar com você, para te ajudar nisso. Ninguém consegue viver isso sozinho. Então eu queria fechar essa série fazendo uma oração, e que você pensasse em fazer parte disso, em deixar alguém caminhar com você, em caminhar com alguém, em querer isso, querer viver, experimentar isso, não caminhar sozinho. E se você ainda não fez isso, eu queria te desafiar nessa noite a tomar a decisão de aceitar o que Jesus fez por você. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, porque a gente é maravilhoso, Pai, saber que quando o Senhor pensou pessoalmente em cada um de nós, o Senhor nos pensou como sendo o que de mais bonito, belo tinha em toda a sua criação, Deus. Foi assim que o Senhor nos pensou. Pai, eu peço que em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, o Senhor, nesse momento, através do Teu Espírito, convença, Pai, cada um pessoalmente disso aqui nessa noite, Deus. Que essa é a razão da existência. O Senhor pensou cada um dos que estão aqui nessa noite, Pai, como sendo o que era de mais belo na sua criação, Deus. Pai, eu oro por aqueles que o diabo tem gerado baixa autoestima, tem gerado depressão, tem gerado, Deus, falta de confiança, falta de proatividade, de coragem.
tem colocado medo. Deus, quantos adolescentes e jovens a gente lê hoje que tem vivido com síndrome do pânico e coisas do tipo. Senhor, nós somos feitos como um poema Teu. Nós somos feitos como o mais belo da Sua criação, Deus. Pai, mas o pecado distancia essa realidade de nós. Aquilo que muitas vezes está em nós, Deus, nos distancia dessa realidade, Senhor. Mas eu quero te pedir, Pai, que nessa noite, o que Jesus fez, seja real e impactante para a vida de cada um aqui pessoalmente. Deus, eu oro por aqueles que têm vivido a vida sem saber o real motivo pelo qual ela foi feita. Deixa a vida me levar. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos fazer parte de um grupo de pessoas que de fato querem se tornar parecidos com Jesus. Esse é o grupo de pessoas que nós queremos viver. Nosso Pai, livra-nos da ira de Deus. Livra-nos, Senhor, através daquilo que Jesus fez por nós. Derrama do Seu amor nessa noite aqui, Pai. Senhor, eu peço por uma galera que está nos visitando aqui nessa noite, Deus, que isso faça sentido, Pai. Espírito Santo de Deus, venha nesse lugar, venha atuar, Pai, nas mentes e corações aqui nessa noite, Senhor. Faz isso em nós, gera isso em nós, Pai. Nós queremos, Deus, fechar essa série olhando para Jesus e querendo ser um seguidor autêntico dele. Querendo ser alguém que de fato se pareça com Jesus. É isso que nós queremos. Reescreva a nossa vida, reescreva aquilo que precisa ser apagado e escrito de novo, através da vida de Jesus em nós, Pai. Eu oro por isso na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Isso tem a ver com perdão. Eu queria que a gente cantasse